Vamos começar, pessoal? Terceiro dia desse treinamento que vai ajudá-los muito, né? Já vem 2 dias aí de orientação para vocês saberem o que precisa ser feito, o que os alunos que passam, e não é só nos principais vestibulares particulares de medicina. Isso, pessoal, é uma base seguida por muitos concursos, né? Concurseiros, as pessoas que querem passar e ter a sua aprovação em qualquer área, na verdade. O foco nosso aqui das particulares de medicina, porque aí dá para a gente fazer um, um funil ali, um direcionamento ainda mais preciso em alguns pontos, mas no geral, que a gente falou ontem não, nas 2 primeiras aulas, né, de 16 e 18, é um método de estudo mais seguido aí por quem quer aprovação. Uma coisa ou outra vai sofrer variações, né? Nem um método de estudo, né? O método de estudo é no dia a dia o que você vai estudar, é o planejamento. Algumas coisas vão sofrer variações, mas essa base garante, tem muita força para que vocês consigam boas notas, vocês consigam mais pontos. E é isso que a gente quer. Conseguindo mais pontos, e ao longo do percurso, que é um ano inteiro, ou 6 meses, adotando ali estratégias para conseguir esses pontos. Então, hoje, o terceiro dia, vamos recapitular, eu já recapitulei aqui. Quem estiver assistindo essa aula e não assistiu às outras, eu sou o professor João Durbano e ajudo estudantes a passarem nas particulares de medicina, essas particulares mais concorridas de medicina, que a nota de corte vem aumentando, a concorrência aumenta cada dia mais, e eu te ajudo a obter sucesso com uma estratégia específica para esse tipo de vestibular. Já faço isso há alguns anos e no online há 2 anos, agora é o terceiro ano de curso, com bastante sucesso, aí vários alunos sendo aprovados. Não tem um percentual exato, mas já calculei por base ali 75, 80% de aprovação dos meus alunos, e alguns eu acredito que eu soube que passou e não me avisaram, e alguns não me avisaram, eu acabei perdendo todo o contato, sem descobrir ali mesmo, via WhatsApp, sem descobrir se a pessoa passou mesmo ou não. Alguns alunos acabam deixando de responder e eu não tenho como fazer essa conta de forma precisa, tá? Mas, felizmente, um índice muito alto de aprovação, porque a estrutura, se o aluno seguir, vai ter muito sucesso. Se o aluno seguir parte, ele vai ter muito sucesso também. Se o aluno seguir um pouquinho, ele já vai se distanciar muito dos outros concorrentes. Mas muito. Vai perder menos tempo, vai estudar com mais foco. Então, por isso, felizmente, temos bastante sucesso aqui com os alunos que me acompanham, os alunos presenciais que me acompanham também, e online. Mas hoje, vamos fazer o último dia desse treinamento. O treinamento que no primeiro dia eu falei muito do que o aluno não pode fazer, e que todo o conjunto, toda a estrutura ali de cursinho, colégio, vai fazer, ou orientar, ou guiar, empurrar, não sei qual que é o verbo, o aluno para fazer isso, que é conteúdo estuda, conteúdo estuda, conteúdo estuda. Isso é a função do colégio e do cursinho. Passar conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade. Estou falando colégios bons, cursinhos maravilhosos, os melhores da cidade. Qual que é o primeiro objetivo? Muito conteúdo. Tanto é que, da minha época para agora, aumentou muito, tanto os colégios quanto os cursinhos, a quantidade de horas que vocês ficam dentro da instituição, colégio, cursinho. É muito tempo, não tinha na minha época, eu não sou tão velho assim, mas alguns anos atrás, não tinha esse tanto de horas que vocês ficam. Só que aí tem um problemaço que eu acho, tá? E sou totalmente contra. Porque um cursinho dá um período a mais. E aí os alunos, pais, você fala, nossa, tenho mais aulas nesse cursinho. Eu nem ia falar isso hoje, não ia falar isso mesmo, mas vamos lá. Tem mais horas nesse cursinho, a grade super cheia, não sei quantas aulas, não sei quantas matérias, vou matricular lá. Pai, mãe, me matricule lá. Só que assistir aula é muito diferente de estudar. Assistir aula é só se sentar na cadeira e olhar o que tiver na sua frente, seja um professor online ou um professor presencial. Estudar é muito diferente. Estudar é você sozinho
tentar entender e adotar estratégias de estudo, técnicas, tem várias delas, mapa mental, resumo, né? Falei com 2 alunos esses dias, um usava mapa mental e o que estava sentado do lado falava, não, eu prefiro estudar por resumo. Aí o outro falou, eu tô gostando de chat GPT, e aí eu fui alertando, ó, cuidado que isso pode ser isso, mas cada um são totalmente diferentes. Eu não gostava de mapa mental, para mim não funciona ainda, até hoje. Então isso é uma estratégia de estudo, é diferente de assistir aula. Estudar é tentar fazer aquele conteúdo entrar na cabeça de vocês. Assistir aula é diferente. Os colégios e cursinhos estão cada vez mais dando aulas. Por quê? Porque o colégio ofereceu aula segunda tarde. Todos os alunos vão para lá e falam, nossa, tá muito bom, tenho mais aulas aqui, vou para lá. O outro colégio oferece segunda e quarta. Aí, opa, vamos para cá aqui agora. Por quê? Porque parece, isso é mercado, pessoal. Parece que é melhor ficar mais tempo no cursinho, eu tô pagando X, quanto mais tempo eu ficar no cursinho, melhor. Mas não é isso, não é isso. Quem fica, e ainda estou falando de alunos bons, tá? Porque cursinho ainda a gente tem aquela fase da vida em que a gente não é mais no ensino médio e senta lá no cursinho, não tem prova, não tem nada, pode sair do cursinho, não assistir aula. Quem está no cursinho, no colégio, já sabe como que acontece. Muitos, né? Mas vamos falar um aluno bom, que obedece e vai e assiste todas as aulas. Qual o tempo que essa pessoa tem para estudar? Cada vez menos. Então, o colégio e o cursinho vão fazer isso. Muito conteúdo, muitas aulas. Pode ter ali uma palestra, alguma coisa falando das provas, vai ter, né? Os colégios, os cursinhos bons vão ter isso. Palestra falando de um cursinho ou outro, algum especialista que veio de algum lugar falando do Enem, blá, blá, blá. Só que, tome cuidado, que isso não necessariamente, e na maior parte dos casos, não leva vocês para o sucesso, que é passar no vestibular, passar para particular de medicina que você quer. Então, no primeiro dia, eu falei muito, não tinha falado, esse bloco que eu falei aqui agora, eu não tinha falado no primeiro dia. Eu tinha falado de outras coisas, o que não fazer, que é não obedecer o cursinho totalmente. Basicamente, né, o colégio, o cursinho totalmente, por vários motivos. Dei aqui agora um outro motivo, né? Eu tinha falado muito da questão de não ser específico, né? O colégio e o cursinho não são específicos para os vestibulares particulares de medicina. Então, nenhum colégio cursinho vai, salvo, né, um que eu conheço em São Paulo, não conheço todos, obviamente, vão trabalhar de forma específica para esses vestibulares. E se não trabalhar de forma específica, você está estudando, por exemplo, para o Enem. Precisa estudar para o Enem? Faz meses. Eu acho que esse ano, para ser sincero, eu acho que esse ano eu não peguei nenhuma questão do Enem na mão. Nenhuma. Se peguei, ela estava fugindo muito daquele padrão que é um texto muito grande e passou despercebido por mim. Mas eu tenho quase certeza que eu nem vi questões do Enem esse ano. Por quê? Porque não é meu foco. Estudar para o Enem é totalmente diferente. O cursinho em colégio pode levar você a estudar muito para o Enem, muito para outro vestibular, dependendo da região que você esteja, tá? Então, isso é o que não fazer, obedecer porque vai perder tempo. E quem não assistiu as 2 primeiras aulas, volte lá para assistir, porque no primeiro dia eu falo o que não fazer, como que eu estou citando agora. No segundo dia, eu falo o que fazer. O que você precisa fazer para passar em medicina numa particular concorrida? Precisa, de forma geral, tá? Lá tem muita coisa. Estudar de forma direcionada. Você precisa conhecer quem é seu adversário. Estou usando do esporte aqui de novo, né? Que eu gosto bastante e acho que é algo que também os jovens gostam bastante em sua maioria, né? Então, pode ser algo que toque aí e faça você entender, né? Precisa conhecer o adversário para saber como que você vai jogar. É basicamente isso. Então, a gente precisa conhecer a banca, precisa conhecer a prova para saber como é que a gente vai treinar para ganhar dessa banca e dessa prova. Né? Na verdade, a gente tem que ganhar dos concorrentes. Mas quanto mais preparado a gente tiver para aquele tipo de exame, melhor. Não lembro que exemplo que eu dei, talvez tenha sido de corrida, né? É diferente um maratonista e um cara que corre 100 metros rasos. O treino tem que ser diferente. É diferente quem treina CrossFit e vai fazer competição de CrossFit para quem treina, sei lá, ginástica olímpica. Aqueles caras que ficam nas argolas e tal, que o cara precisa ser super forte. Os dois precisam de super força e resistência.
Só que os treinos são completamente diferentes. Completamente diferentes. E se a gente vai mudando as modalidades, cada treino é uma coisa. E numa mesma modalidade, acho que eu falei isso, um goleiro tem que treinar diferente do atacante. O atacante tem que treinar diferente do lateral no futebol. Você que quer fazer uma particular de medicina, porque a particular é o curso que você deseja, porque é a melhor aí na sua região, porque não tem outra, às vezes pública, se for o caso, na sua região, porque seu pai, sua mãe estudou lá, tem muitos alunos que me falam isso, os pais também me falam isso. Eu sou formado em tal faculdade, quero que meu filho passe lá porque eu conheço. Minha formação foi muito boa. Então, né, então o motivo que você quer é variado, mas tem que pensar. A gente tem que treinar para essa prova específica. Não, eu quero fazer 3, 4. Sempre tem uma preferida. E as outras são próximas, então dá para trabalhar com a mesma estratégia, tá? Está coçando. Então, fique atento a isso, tá? Precisa ser estudado e planejado para trabalhar de forma específica. E nisso eu falo muito na segunda aula. E como prometido, nessa aula, né, eu tinha deixado algo um pouco mais específico, que aí é uma estratégia que também pode ser usado para qualquer prova, que é uma estratégia super importante e que eu vejo muitos alunos não fazerem, porque vai exigir um tempinho, uma dedicação, vai exigir ali, às vezes, uns 2 dias, se rápido, né, se o aluno for dedicado, para entender mais a fundo ali. E esse processo de entender a prova vai durar o ano inteiro, porque pouquinho a pouquinho você vai descobrindo mais coisas sobre ela, tá? Então, hoje, você verá como fazer, principalmente a análise dessas provas, tá? E no final, eu vou deixar o material bônus para quem tiver até o final. Vou contar mais para o final, que vai ser de grande, grande ajuda para você, tá? Então, pessoal, como analisar as provas? Eu vou pegar e vou só imprimo as provas anteriores, eu falei bastante disso. Imprimo as provas anteriores, faço as provas e pronto. Não é bem assim. E quem fizer isso já está num passo muito superior aos outros. Muito, muito, muito. Tá? Se você fizer todas as provas, analisar os erros que eu já falei, já está num passo muito superior aos outros, tá? Que foi o que eu falei na aula passada. Mas aqui é algo que você deixa, né? Muitos alunos, você não vai fazer isso, que agora está assistindo esse vídeo, e eu vou mostrar o porquê que é tão importante. Mas muitos alunos deixam, não vou fazer depois, não vou fazer depois, vão postergando ali e não fazem. Ou se faz, vai ser lá no final do ano, tá? Então, tem algumas coisas que o aluno precisa saber. Eu falo muito, se eu até falei pouco, do edital, né? O edital vem, gente, não precisa ler o edital inteiro. Não precisa, tá? Não precisa ler o conteúdo do edital. Eu raramente passo o olho, leio ou não leio. Até porque não dá para você decorar, é um monte de conteúdo. Não faço isso, não façam isso, tá? Mas tem uma tabelinha, geralmente, que é da inscrição, obviamente, as datas. Os alunos acabam esquecendo as datas, obviamente precisa ficar atento. As condições de pagamento, obviamente precisa ficar atento para não perder o prazo, tá? O local de prova, né? Às vezes dá para fazer numa cidade ou outra. Então, essa questão, hoje em dia é pouco, né? Mas às vezes dá para fazer online, às vezes presencial, mas acho que nem sei se tem mais isso para vestibular de medicina do Brasil, exceto quando teve na pandemia. Mas tem uma parte lá essencial que às vezes a leitura é muito complexa, tá? Mas vale a pena dedicar um tempo a ela, que é a pontuação de cada matéria. Gente, isso daqui é a primeira. É um dos nortes mais importantes que vocês precisam saber. Por quê? Vou pegar o exemplo que todo mundo sabe porque é o mais divulgado, o Enem. Apesar de a gente não querer o Enem, mas vamos pegar como exemplo. O Enem, o que é mais importante no Enem? Redação e matemática. Então, redação dá para você tirar 1.000. Matemática dá para você tirar 1.000. Teve um outro ano aí que até passou um pouquinho de 1.000, 1.018, um negócio assim. Mas é a nota que dá para você chegar mais perto ali de 1.000
950, 900, 890, dá para chegar mais perto de 1000. E essas duas provas, elas pesam muito, então, na nota final. Ninguém fica falando de humanas. Pouco se fala em física, química e biologia, que são 3 matérias super difíceis, mas são 15 questões cada uma, quando matemática são 45. Imagina, todo o assunto de biologia, todo de química, todo de física, só pesam em 15 questões. E o assunto de matemática, que tem coisas difíceis, mas a grande maioria é fácil, é continha ali, papapá, são 45 questões. Concorda que o aluno que vai fazer o Enem, se não tiver isso em mente, putz, preciso fazer uma ótima redação e preciso ir muito bem na matemática e planejar o ano para isso, vai se dar mal? Ah, não, eu gosto de história, geografia e literatura, então vou garantir lá minha nota nessas provas. Não vai acontecer. Nos vestibulares de medicina, das particulares, principalmente, biologia e química são as matérias que mais valem pontos disparado em muitas provas, tá? Vou dar 2 exemplos que, assim, é muito frequente aqui para mim, tá? A PUC Campinas, biologia e química vale metade da nota total. Então, biologia e química, 50%, 50% redação é sempre importante. E os outros, desculpa, biologia e química 50%, 25% redação, e os outros 25%, todas as outras matérias. Então, literatura, gramática, matemática, física, história, geografia, e acho que tem filosofia também, todas essas matérias valem só 25%. Quando biologia vale 25% sozinho e química vale 25% sozinho. Então, o aluno que for para uma prova dessa, sem estar muito bem preparado para biologia e química, não vai passar, tá? Então, isso, onde é que o aluno encontra? Muitas vezes vai de ouvido, né? Então, quando é o Enem, todo mundo escuta, porque todo vestibular fala, todo cursinho fala. Quando são as provas maiores, a gente escuta bastante, até em matéria na televisão, por exemplo. A USP mudou, né? Eu sou aqui de Campinas, então no estado de São Paulo fala muito da USP, Unicamp. A USP mudou e agora vai fazer a prova dissertativa de um jeito ou de outro. Todo mundo escuta isso. Mas se você quer fazer uma particular de medicina, não vai acontecer, você vai ter que ir atrás. E muitas vezes é difícil ler, porque tem algumas contas. Por exemplo, a Santa Casa. A Santa Casa, biologia e química vale 40% da nota. Mas para você entender essa conta, gente, eu passei uns 10 minutos olhando se era isso mesmo ou não. Olhando, vendo quanto que pesa mesmo, porque não, tinham fórmulas, estava uma informação em cima, outra embaixo, em páginas separadas, né, uma seguida da outra, mas aí dificulta. Então, se o aluno vai fazer a prova da Santa Casa, que é uma prova que tem uma biologia muito extensa e química muito extensa também, sem saber isso, sem saber, não é que vai para a prova, né? Se ele vai se preparar para a prova, porque ele tem que saber isso desde o começo do ano, tá? Então, a pontuação de cada matéria, o aluno precisa saber. Ah, super no detalhe? Não, lógico que não. Mas se biologia e química vale 50%, 40%, muitas vezes mais de 30%, 35%, né? Então, é um peso maior do que todas as outras matérias. O aluno precisa saber, precisa se organizar, porque ele precisa dar o percentual de estudo direcionado, coisa que o cursinho e colégio não vai fazer. A mesma quantidade de horas que você vai ter para biologia, você vai ter para literatura, geralmente, para história e geografia, muitas vezes, tá? No cursinho, no colégio com certeza, né? Biologia e geografia, a mesma quantidade de horas. Mas, se a sua prova, metade da prova, 40% da prova é biologia e química, você tem que dar muito mais atenção. Isso precisa ser pensado e ninguém vai ficar te alertando para pensar assim. O professor de história e geografia vai passar um monte de lista, o de matemática vai passar um monte de lista, o de biologia vai passar um monte de lista, e você vai dedicar igualmente os esforços ao longo do ano para todas elas. Isso está errado, tá? Acho que ficou, acho não, tenho certeza que ficou bem claro isso, tá? Por que não precisa ler exatamente o conteúdo do edital? Por que eu nunca leio? Porque o conteúdo do edital tem lá um conteúdo extenso, bonito, muitas vezes é quase uma cópia do conteúdo que cai no ensino médio, tá? Praticamente, tá? Então, qual é o conteúdo que pode cair? Aí a gente pega lá,
faz o editalzinho, pega todo o conteúdo do ensino médio de biologia, pode cair isso. Ah, não caiu isso, não tem problema. Só não pode perguntar o que não estava no edital, isso é proibido pela regra do edital, pela lei do edital. Mas a gente precisa estudar os conteúdos que realmente são cobrados. Como é que a gente vai saber isso? E aqui, só fazendo a prova anterior, ou várias provas anteriores, e aí eu vou mostrar aqui, analisando as provas anteriores, entendendo, olha, isso é cobrado, isso não é cobrado, e o nível das questões, olha, isso é cobrado, mas é difícil para mim. Ah, isso é cobrado, mas é fácil para mim. Sabendo isso, o aluno consegue, como eu falei na aula anterior, pegar ali quais são as dificuldades, ali no caderno, que eu chamei de caderno de erros. Então, os exercícios que ele estiver errando daquele assunto, pega, anota e põe para estudar. Então, se eu sei, por exemplo, eu vou passar aqui, por exemplo, né? Então, eu tenho, todas não, né? Mas várias provas, aqui eu só peguei um pedaço porque ia ficar muito grande, né? Então, eu tenho várias provas e gabaritos de diversos vestibulares. Diversos. Tá? Isso já é um trabalho. Por exemplo, alguns vestibulares, às vezes, somem as provas do site. Às vezes a gente não encontra. Então, já ter isso organizado evita. Passei o ano retrasado, eu não passei esse apuros, mas os alunos ficaram desesperados. O professor sumiu do site as provas anteriores. Cadê? Eu falei, não, fica tranquilo, tá aqui nesse link. Fica tranquilo que você tem aí, tá? Então, ter esses documentos, às vezes dá um trabalho, dá meia horinha ali para fazer. Só que passa um dia, passa outro, porque amanhã tem aula, depois de amanhã tem aula, depois tem aula, e a gente entra num outro modo sem pensar na estratégia, só entra no modo automático. Isso é muito prejudicial. Então precisa ter as provas. Tendo as provas, vamos analisar. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Tendo as provas, vamos analisar. Então, o que eu fiz e eu faço para os vestibulares, tá? Particulares de medicina. Eu pego as provas. Aqui tá as 6 últimas provas, mas na verdade são as 7 já. Preciso até atualizar aqui. Eu vou sempre atualizando no começo do ano. Das provas de medicina de Jundiaí, da FMJ, tá? E aí pego os conteúdos de biologia e vou lá. Fisiologia. Fisiologia, ficou pequenininho aí, né? Para vocês. Fisiologia cai muito sistema nervoso, sistema reprodutivo, sistema imunológico. E aí, sabendo o que já foi perguntado de qual assunto. Porque aí a gente vai chegar num ponto em que a gente vai saber o que sempre é perguntado. Então, fisiologia, ó, tá até aqui, né? Esse daqui eu só tirei um pedacinho só. Nas últimas 7 provas, 12 questões de fisiologia. Acho que aqui, na verdade, eu não atualizei, porque eu lembro que na faculdade de Jundiaí tem 2 questões de fisiologia, todas as provas. Se você sabe que vão cair 2 questões de fisiologia, por mais que seja um assunto extenso, tem que estudar fisiologia. Não tem para que eu estudar outra coisa primeiro, né? Então, essa análise exige um tempo, eu ainda faço de uma forma mais criteriosa, então eu anoto, ó, sistema nervoso, a questão 7B, que é a dissertativa da prova de 2025. Deixo tudo anotado para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível, tá? Por outro lado, tem ali em todos os vestibulares, qualquer vestibular que você for fazer, você vai perceber que tem assuntos que não caem. Por exemplo, a FAMERP. Estava estudando esses tempos, acho que eu comentei isso nas aulas anteriores, cobra muita citologia. Os vários outros vestibulares não cobram muito citologia. A FAMERP cobra. Muitos vestibulares cobram sistema muscular. Pô, sempre tem uma questão de sistema muscular. Por que acontece isso? Vou falar o que eu sempre falo aqui para os alunos, tá? Presencial ou não. Acontece isso porque vamos supor que eu sou, quem geralmente faz a prova é o professor lá da faculdade, né? Tirando esses Enem, mas essas provas de faculdade específica, ou contrata uma banca, a VUNESP muitas vezes, né? Ou é o professor da faculdade. É um professor lá. Então, se é da VUNESP, vamos pegar a VUNESP, que é bastante. Vamos supor que eu sou professor da VUNESP, e eu gosto muito, porque eu dou aula disso na faculdade, de genética. Então, eu sou professor, eu faço as provas também, atuo nessa parte de ensino, mas também de ensino para o vestibular, né? Mas também
sou professor da disciplina de genética lá para biologia, para medicina. Quando me pedirem para fazer uma questão, eu vou fazer uma questão do quê? De botânica? Não vou fazer uma questão de botânica, vou fazer de genética. Se eu vou fazer de genética, só que o ano que vem, eu vou ficar uns 3, 4, 5, 10 anos fazendo aquela prova. E eu vou puxar a sardinha para genética. Pô, tá muita genética, vamos mudar alguma coisa, mas coloca alguma coisa que tenha genética aí, por mais que pergunte sobre botânica, mas em um texto sobre genética, porque é alguma coisa que eu estou lendo. Tem vestibulares, por exemplo, o vestibular da USP, que eu conheço alguns professores que fazem a prova, que eu sei quem foi o professor que fez aquela questão, sem saber. Não pode ser contado, mas eu leio a questão e tá lá, um assunto tal. Putz, isso é aquele professor. Porque é o assunto do cara, é o que ele estuda. Todas as faculdades acontece isso. Então, o que eu estou falando aqui, para resumir, senão a gente vai estender muito, é uma repetição. O professor, por que as bancas repetem? Porque quem faz a prova vai repetir, ele vai estar lá por anos, que é o assunto que ele gosta. Então precisa saber disso, tá, pessoal? Só para não estender mais, poderia dar mais exemplos aqui, mas aí a gente vai fugir um pouquinho. De vez em quando eu falo sobre isso nas aulas, tá? Então, o problema é que muitos alunos não sabem ou não param para planejar os estudos, não param para saber isso e ficam perdendo tempo estudando num vestibular que nunca cobra citologia, tentando decorar toda a parte das organelas, enfim, que nem é difícil, mas enfim, tá? Segue, então, o curso padrão de estudos, né, o caminho padrão dos estudos, vai adiando até o dia da prova esse possível planejamento. Então, alguns alunos, você pode saber disso, mas você não adota isso. E aí você perde tempo, perde ponto, tá? E aí se dedicam muito, mas sem método vai dar errado. Já tive vários alunos, vários bons alunos, e dedicados e que não passaram por falta de planejamento, porque seguiram e fizeram tudo que todo mundo faz. E eu já tive alunos com suas dificuldades, que eu conhecia, um aluno que não era nota 10, para recuperação, uma hora ou outra, e que passou no vestibular, porque adotou estratégias como essas para conseguir mais pontos. Ele não queria saber mais biologia, queria ser médico. Lógico que biologia e medicina tem tudo a ver, mas não queria saber reino Monera, não queria saber toda a estequiometria, né, ou em várias partes da química que a gente vai precisar, mas diretamente na medicina, mas no dia a dia não. Então, velocidade das reações químicas. Ele queria ganhar os pontinhos lá. Ganha o pontinho, vai para sua faculdade de medicina, tá? E ele adotou estratégias. Eu tô pegando um caso que tá na cabeça aqui, mas vários alunos fazem isso o tempo inteiro e conseguem mais pontos do que os outros e passam mais, os outros não passam, tá? Aqui até, não sei se eu pulei aqui, enfim, trazer uma planilha com assuntos que não caem em vários vestibulares, tá? Tem muitos vestibulares que não caem assuntos, então tem que saber isso para você não estudar errado. Nesses dias, tanto pelas mensagens nos vídeos, nos dias depois que eu fui respondendo as aulas, ou no grupo da gente do WhatsApp, os alunos me mandaram algumas dúvidas, eu anotei algumas para discutir aqui com vocês, tá? Uma delas, meu colégio cursinho não dará tudo o que preciso? É o que eu estou falando. Não vai dar tudo, mesmo que ele seja o melhor. E a gente tem ótimos cursinhos aqui perto de mim, por exemplo, e não vai dar tudo, porque não é o foco do cursinho. Ele vai dar muito conteúdo, ele não vai dar estratégia para que você estude. E você vai se desgastar. E se desgastando, não vai dar tempo de ver tudo que o cursinho dá. Então, tem que saber a estratégia que vai te fazer ganhar mais pontos, adotar essa estratégia na hora de estudar em casa. Por muitas vezes, faltar no cursinho se for estudar em casa. Orientar os seus estudos. Eu passei, né, disponibilizei um vídeo para vocês, uma entrevista com um aluno, que ele falou exatamente isso. Eu faltava no simulado do cursinho, porque o simulado do cursinho não me interessava. Ponto. Ponto. Só que falta e vai estudar. Se for faltar para ficar dormindo, aí perdeu 2 vezes, né? Então, precisa ser feito isso,
tá? Com confiança e com segurança que está fazendo o caminho certo, porque senão não tem jeito, tá? Então, o aluno, e às vezes pais, mais mães, né? Se você é mãe de aluno e está assistindo isso, de vez em quando uma mãe de aluno vem conversar comigo, de vestibulando, né? Nem meu aluno, uma mãe de um vestibulando, vem conversar comigo sobre colégios e cursinhos, indicação, por exemplo, eu até às vezes indico, os pais já sabem geralmente quais são bons, né? E eu falo, e eu levanto isso daqui que eu estou levantando para vocês. Cuidado. O seu filha precisa ter ali o pensamento que o colégio, cursinho não dará tudo, por melhor que seja, porque o colégio, cursinho não sabe o vestibular que você quer. Isso o aluno precisa entender, tá? É diferente do professor da escola dar todo o conteúdo que você precisa fazer a prova dele, né? Eu sou professor na escola, eu dou conteúdo. Se eu dei todo o conteúdo que você precisa para minha prova, é todo sentido. Ah, não, eu dei menos conteúdo e a prova estava mais difícil. É sacanagem minha. Mas o cursinho não tem como saber qual que é o conteúdo de todas as provas, a menos que eu feche um cursinho, e isso tem, né? E falo, ó, aqui é um cursinho Enem. Geralmente cursinho MED, né? Ele chama de MED, de medicina ali, a turma MED, tá? É uma turma mais intensa, tal, mas que está estudando muitas vezes para outro vestibular, que não é o que você quer, tá? Aí uma pessoa me questionou, né? Então, tenho mais coisas para estudar? Não, tem menos coisa para estudar. Se você sabe como chegar lá, você vai ter menos coisa para estudar. Você vai ter mais coisa para fazer, você não sabe fazer. Se você não sabe o caminho para chegar no objetivo. Se eu pegar aqui e for a pé até o outro lado da cidade, que eu nunca fui, um lugar da cidade que eu nunca fui, e sem celular, sem nada, né? Andando. Eu não vou pegar os atalhos. É diferente, por exemplo, aqui na rua do lado, eu sei que se eu. Ela é bem pequenininha, nem parece que dá, eu chego muito rápido num lugar longe. Para dar uma volta de carro, às vezes é mais longe, é mais demorado. Por quê? Porque eu sei o atalho. Então não é mais coisa para estudar quando a gente sabe o atalho, o que eu preciso mais pontos. Como é que eu consigo mais pontos? Qual é o nível das questões? Acho que eu não falei pouco sobre isso. Eu acho que eu pulei, na verdade. Não, eu falei pouco. Se eu sei que aquele vestibular que eu quero na parte de genética, as questões são super fáceis e eu já estou dando conta, vou dar um menos aqui, vou estudar outras coisas. Mas se eu sei que a parte de genética, que geralmente vocês gostam, eu acho que eu comentei isso aqui, mas é difícil, não estou dando conta, vou ter que estudar mais, porque eu já sei que cai e que ainda agora está difícil para o meu nível. Eu vou ter que subir meu nível. Só que aí você tendo essa consciência, você vai trilhando e subindo seu nível, até chegar no nível que a prova exige. Tá? Ah, mas tem um assunto que eu sempre tenho medo. Estequiometria, de química. Sempre erro. pH, vamos pegar pH, vai, para mudar o exemplo. Eu uso muito exemplo da estequiometria. pH, que os alunos se assustam, porque eu não sei a pH na matemática, mas o pH da química é super fácil. E na maioria dos vestibulares, o pH da química é só bater o olho ali e escrever o número. É muito fácil. É raro algum vestibular que precise saber muito sobre pH. Tem uma conta difícil sobre o pH. Geralmente é fácil. Se você não sabe disso, você vai ficar fazendo listas e listas sobre pH que o cursinho passou, o colégio passou, e você não vai precisar de nada disso. Nada disso. Você vai estar perdendo tempo e queimando neurônio. E sempre aprende, né? Mas não é o que a gente quer agora. A gente quer passar. Tudo bem? Então, fazendo tudo isso que eu falei nessas aulas, não é mais coisa para estudar. É menos coisa. Só que se organizar antes, tá? E algo que eu recebo bastante, tá? Medicina na particular, todo mundo passa, é só o pai ter o dinheiro para pagar, é só. Geralmente, esses os papos, tá? Pessoal, e aí vamos ser bem francos: tem vestibulares bons de medicina que não é assim. Muitos não são assim. É só pegar. Vocês estão em idade aí de vestibular, a maioria, já vi um colega que fez e não passou. Já vi muitos alunos bons que fizeram e não passaram. Se você quer uma faculdade boa, não vai passar. Ah, mesmo para uma particular? Mesmo para uma particular. A particular é mais fácil do que passar na USP? Obviamente é. Óbvio, né? A USP é muito mais difícil, a Unicamp, uma UERJ, né? Essas que usam o Enem, pode ser mais difícil ou não, aí porque o Enem é diferente.
A questão é difícil, né? De qualquer jeito é difícil. A questão continua sendo difícil, cada vez mais difícil, e a galera não está passando. Tem muita gente interessada, apesar que está abrindo muitas vagas aí para cursos fracos, tá? E que muitas vezes podem afetar muito, né? Podem não, vão afetar muito no seu rendimento na carreira e o resto da vida, né? Profissionalmente. Então, essas concorridas não tem vaga para todo mundo, precisa estudar. É um pouquinho mais fácil passar, mas se não estudar, não passa. Tá? Vai ficar um ano inteiro. Já tive vários e vários casos de alunos que eu achei que fossem passar, hein? Então, tomem cuidado, tá? Não é fácil passar. E aí, pessoal, falei esses 3 dias, né? Esses 2 dias e meio, eu falei muito do que vocês precisam fazer, do que vocês, perdão, não podem fazer, não pode, porque vocês devem fazer, e aqui uma estrutura de ser mais específico ainda para fazer e conseguir mais pontos do que os adversários. E foi exatamente trabalhando e vendo e aprimorando essa estratégia para, né, pensando na especificidade das particulares de medicina. Então, as listas, os exercícios de apostila do professor, geralmente pega exercícios ali. Enem, é raro, mas USP, Unicamp, FUVEST, o Unesp, a do Ceará, Estadual do Ceará, que tem bons exercícios, a UERJ tem bons exercícios. Então, você vai ver aquele códigozinho da faculdade, sempre tem de várias faculdades boas, bons exercícios, tá? Mas não tem de forma específica, né, não aparece tanto das particulares, do Einstein, que é uma prova recente, da São Camilo, da UNAERP, da PUC Rio Grande do Sul, é mais raro. Então, pensando nessas particulares e organizando essa estratégia, é que eu desenvolvi o método que eu chamo de aprova, que é exatamente isso que eu falei, é o que eu aplico, né? Isso que eu falei nesses 3 dias é o que eu aplico. Só que aí eu pego você pela mão. Eu pego o aluno pela mão e falo, vamos comigo, porque vamos seguir esse caminho para que dê certo, para que facilite. Eu falo muito para os alunos que o meu objetivo, muitas vezes, é fazer o aluno cortar caminho. É fazer o aluno estudar menos. Não é estudar pouco, mas é estudar menos para chegar no objetivo que ele quer. E essa minha estrutura é, de forma organizada, esse acompanhamento anual e específico para as particulares de medicina que eu faço com os alunos nesses últimos 2 anos. Eu já fazia isso de forma presencial e faço agora de forma online, né? O presencial estava dando certo, mas é mais particularizado, individualizado, e eu queria atingir e ajudar mais alunos que eu vejo que você não enxerga que precisa mudar. Se seguir só o fluxo que todo mundo segue, vai não passar como a maioria não passa. E o método à prova, eu nem lembro se eu já falei, mas não organizei. Então, esse método de estudo tem tudo isso que eu falei esses dias todos, né? Analisar as provas, conheça as provas. Então, pegue as provas, façam todas as provas, analise o nível das questões, quais conteúdos caem, qual a dificuldade para a sua prova. Se você quer uma prova X, dedique uma semana, se precisar, só fazendo isso. Ou menos tempo, mas aí depois vai fazendo as provas, que não dá para fazer a prova tudo de uma vez. Vai fazendo as provas e vai reorganizando esse planejamento. Anota em algum lugar, essa daqui é a prova, a questão de fisiologia, igual eu coloquei lá, sistema muscular. Olha, faz 3 anos que cai. Olha, todo ano cai. Olha, caiu uma vez. Eu lembro de uma prova, de um vestibular, que nunca tinha caído radioatividade em química. Nunca, 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 nunca. Analisei todas as provas, nunca tinha caído radioatividade. Então, eu alertava os alunos. Radioatividade é um assunto super importante. Cai em um monte de vestibular, mas se você quiser fazer esse, a chance de cair é mínima. Então,
vamos dar uma atenção mínima, porque caem muitos outros. E aí, um belo ano, caiu uma questão de radioatividade. No ano seguinte, caiu de novo radioatividade, em anos recentes. Aí eu começo a mudar a ideia. Agora eu preciso, faz 2 anos seguidos, caiu radioatividade, vamos estudar. Pode ser que agora vire um novo padrão, tá? Os padrões vão mudando, porque os professores que fazem a prova mudam também. No meu método, eu priorizo biologia e química, porque, primeiro, obviamente, que eu tenho experiência, dou aula disso, mas o método surgiu também por conta disso, eu ajudando os alunos em biologia e química, que são as 2 matérias que mais valem pontos na maioria dos vestibulares de medicina, mas vale disparado o número de pontos. Então, ter essa consciência que a biologia e química ou que tenha, né, redação também, vale muita coisa, tem que dar um foco especial para ela, tá? Para elas. Resolução de questões, eu desenvolvo muitas, desenvolvo não, né? Eu não produzo, mas eu desenvolvo as listas, eu não produzo a questão, para que constantemente, fazendo as provas anteriores, vendo questões semelhantes a essas, ou que de um assunto difícil, questões base para que cheguem no objetivo, que é o nível da prova. Então, constantemente fazendo questões específicas para o vestibular, para os vestibulares particulares de medicina, fazendo os alunos anotarem os erros, sempre peço, anotem os erros, me mandem os erros, a gente vai entender e corrigir e melhorar juntos, porque esse erro, se cair na prova, você está errando, vai cair de novo, e se vai cair de novo, isso precisa ser aprendido. Então, vale a pena se dedicar um tempo, daqui algumas semanas, dias, dedicar um tempo de novo para ver, até que não seja mais um erro, uma hora aprende, tá? Validar com simulados ou provas anteriores. Então, sempre vendo ali, fazendo as provas anteriores, os simulados, acompanhando a validação desse planejamento, cada vez mais conseguindo mais pontos. E, gente, é quase certo. A primeira prova você vai tirar uma porcentagem menor, depois você vai aumentando devagarzinho, aí depois você vai reduzir um pouquinho, aí depois você vai aumentar muito. Quando você faz um parâmetro, pega 10 provas, analisa a primeira e analisa a última, o gráfico sempre é crescente. Se colocar assim num gráfico, sempre é crescente. Pode baixar um, ou subir outro, baixar um, baixar outro, mas ele sempre vai subindo, ele nunca vai diminuir. E aí, subir, eu tirava tantos por cento, não passaria. E eu comecei a tirar 75%, que é o percentual que os alunos do ano passado passaram, que outros alunos passaram, que eu estou vendo aqui nas notas anteriores, é o percentual necessário para a prova. E se aí o aluno faz isso em outubro, novembro, e a prova é novembro ou dezembro, qual que é a chance dele tirar esse percentual na prova valendo? É alta, mas se o aluno não faz isso ao longo do ano, e acha que estudando tudo vai tirar esse percentual, sem ter se testado e validado isso, vai ser difícil, tá? Então, precisamos o tempo inteiro estar trabalhando com essa estratégia e ajustando continuamente, porque sempre tem percalços no caminho ao longo de um ano, vários deles. Pode ser uma viagem que já estava marcada, isso às vezes eu vejo os alunos, eu já estava com uma viagem com a minha família em junho, julho, nas férias. Tudo bem, cuidado, mas aí tem que reajustar. Você vai estudar, não vai estudar? Fiquei doente. Não consegui porque quem está no terceiro ano. Não consegui porque tinha muita prova, as últimas provas do bimestre, semestre, da escola. Então, esse ajuste tem que ser contínuo para voltar, analisar as provas, dar prioridade para as matérias que cobram mais, e no meu curso a gente faz biologia e química, resolver as questões e continuar nesse ritmo, tá? Como que é o curso, pessoal? Então aqui eu estou já sendo bem específico, né? Como eu ajudo muito os alunos a trilhar essa trajetória até a sua aprovação. Aulas divididas em 3 dias na semana, com 1 hora de aula cada. Raramente eu consigo fazer 1 hora de aula só,
tá? Geralmente é mais ou muito mais. Costumo não passar muito, porque todos nós temos os nossos compromissos e a aula online, quando passa muito, fica mais cansativa ainda, qualquer aula, né? Então, tem um dia de biologia, tem aula de química e tem uma aula de planejamento de estudos, que é o que eu ajudo o aluno a se planejar aqui e serve para qualquer matéria. Por mais que o foco conceitual seja para biologia e química, né, de conteúdo, o foco estratégico serve para qualquer matéria. Analisar a prova, saber quais tipos de questão que cai mais, saber qual prova que vale mais, saber qual prova você tem mais dificuldade, gosta menos, está estudando errado. E isso a gente faz no planejamento de estudos e no plantão de dúvidas. Tá? Toda semana, 3 dias de aula, segunda, quarta e sexta, sempre com biologia, química e esse planejamento de estudos com um plantão de dúvidas, tá? E esse planejamento de estudos serve para todas as matérias. Então, se o aluno não entendeu ainda e precisa melhorar na física, a física está pegando ali. Então, a gente traça um planejamento de estudos para ver e atuar exatamente para aquela prova. O que aquela prova de física exige do aluno. Fazemos o estudo e entregamos para o aluno. É só organizar isso, parar um pouco. Isso o aluno pode fazer sozinho, ou pode contar comigo. Eu tenho gente que me ajuda a organizar isso, para entregar isso para o aluno. E aí sim, traçar uma estratégia de estudo para o aluno dar conta dessa matéria, tá? Na plataforma, né, tem a parte... Aqui é uma imagem, na verdade, que eu coloquei da plataforma, tá? Com os módulos das aulas de biologia e química, e a parte de plantão de dúvidas, outras aulas aqui. Isso é uma aula só lá para o final dos vestibulares, estratégias para a hora da prova. Então, aqui era só mostrando um pouco, isso é uma pequeníssima parte. A gente tem muitos módulos sobre os conteúdos de biologia e química que vão ser focados para o vestibular que você quer. A gente tem de várias, né? Aqui eu até peguei aqui, ó, provas anteriores da PUC, que deixei organizado só numa pasta, só no módulo, só que alguns alunos me pediram, mas isso a gente tem para, né, mostrei ali atrás, para várias e várias provas. Ah, e se for uma prova, minha prova, acho que você nunca viu, professor, porque eu moro aqui em tal estado, e realmente não vi. A partir daí, a gente estuda a sua prova, estudando sua prova, organizando tudo isso, deixa para o aluno entender exatamente qual é o caminho que ele precisa seguir para continuar os estudos, para iniciar os estudos, porque isso deveria ser a etapa inicial, na verdade. O acompanhamento dos estudos ao longo do ano, além de tudo isso, como ele é feito, né? As aulas, a maior parte ao vivo, mas a aula da segunda geralmente gravada, a aula da quarta muitas vezes ao vivo, algumas gravadas, e a aula da sexta, que é principalmente o plantão de dúvidas, sempre ao vivo, tá? Essa estrutura que a gente faz aqui no curso. O atendimento personalizado durante os plantões, então, se o aluno quiser marcar hora e quiser utilizar um plantão inteiro, porque me mandou muitas dúvidas, a gente faz aqui. Então, tiro todas as dúvidas, me manda as dúvidas, manda antecipadamente, a gente organiza a aula e prepara para tirar todas as dúvidas que os alunos tiverem, e vocês têm, todos vocês, o contato direto comigo no WhatsApp. Então, isso eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas é o que um cursinho grande não oferece, né? Além de outras especificidades, né? Eu estou sendo bem específico para as particulares de medicina. Vocês têm contato a mim para qualquer dúvida. Eu já tive aluno que me mandou mensagem desesperado. Estava super ansioso para fazer a prova. Eu fiquei conversando lá com aquele aluno só para acalmar. Isso é raro, tá? Aconteceu uma vez só. Mas, professor, eu estou com dúvida, não entendi essa questão. Se for muito rápido, eu já te respondo na hora. Se for algo mais elaborado, que eu vejo que é uma dúvida importante, a gente pega, grava, explica, faz uma aula, tudo para que você entenda aquele assunto, tá? Também no curso, lista de exercícios específicas para o seu vestibular. Então, a gente sempre estrutura
de forma mais direcionada possível e acompanhamento das provas anteriores para avaliar a evolução do aluno. Então, eu preciso que os alunos façam as provas anteriores, então eu preciso que você faça as provas anteriores para a gente ver esse percentual e ver o gráfico subindo. Para chegar lá no dia da prova, a gente não tem surpresas, né? Pode ter feito uma prova péssima e não passar? Pode, mas fazer uma prova péssima quando você já vinha num nível bom, um percentual bom das provas anteriores é muito, muito raro, tá? Só se for uma questão emocional, mas se não, não acontece. Esse meu planejamento, método de estudo, para as particulares é tão específico que, para colocar isso aqui, quais outras formas te ajudaria a estudar? Há caminhos ou métodos diferentes? Para ser direto, nunca encontrei. Nunca encontrei alguém que vá especificamente na internet ou presencial focado nas particulares de medicina, tá? Se você conhecer, pode me mandar aqui, me avisa, porque vai ser um conhecimento para mim, que vai trabalhar dessa forma, tá? E é o que eu falei. O cursinho presencial não é específico. O cursinho online também não é nem personalizado, né? O cursinho online tem de todos os tipos, né? Vão ter aqueles super baratinhos, que tem um monte de aula gravada, vão ter uns que vão ter mais pensando em organizar os estudos do aluno, e aí lançam aqueles planejamentos. Uma aluna me mostrou esses dias um planejamento de estudo para ela diário, que ela tinha 4 matérias. Ela falou: mas professor, eu chego às 7 da noite em casa, porque meu cursinho acaba até eu chegar em casa, dá umas 7 da noite, e me colocaram aqui história, biologia e física para estudar. Então não é personalizado, né? O cursinho online vai te dar conteúdo, o cursinho presencial vai te dar conteúdo. A aula particular seria uma estratégia personalizada. Também faço isso, né? Fazia mais, mas eu ainda tenho alunos que eu trabalho de forma bem particular, que estão com muita dificuldade. E aí é um para um, né? Uma pessoa só ajudando. É ótimo, mas precisaria de um professor praticamente por matéria para dar conta disso, tá? E outro acompanhamento eu nunca vi para vestibulares particulares de medicina. Além disso, tem um custo esses caminhos. O cursinho presencial não entrega estratégia específica, acabei falando, né? Acabei tirando daqui, na verdade. Mas, pessoal, um cursinho presencial aqui na região, no mínimo, está em torno de 3 mil mês, né? Vezes 12, 36, perdão, vezes 12 meses, que tem que fechar o pacote de um ano, né? 36 mil, pelo menos, um cursinho presencial. Isso eu estou chutando baixo, tem cursinhos 4,5, 5 mil o mês, né? Um cursinho online tem de todos os valores, mas o que te entregam, né? Porque eu já vi também cursinhos online com diversos professores bons, que é aqueles que levam o cursinho, até levam o nome do cursinho, e outros professores para encher linguiça ali. Uma didática muito, muito fraca, então tem que tomar cuidado com isso, né? Aí não é nem uma questão de preço, é uma questão de vocês não perderem tempo e estudarem, porque, de novo, não é específico, tá? Uma aula particular, atualmente esse é o meu valor da hora aula particular, R$ 180. E o meu curso, pessoal, ele tem no mínimo, né, eu fiz as contas com base no ano passado, só que esse ano eu já estou ampliando, e aí como o curso vai sendo construído, 120 horas, o que daria em torno de 22 mil, caso eu pegasse o aluno e ficasse ali as 120 horas com o aluno nessa aula particular, só atendendo o caso dele. E nesse modelo que eu entrego para vocês, todas essas 120 horas que eu faria presencialmente, por exemplo, tá? Eu fiz um investimento, eu fiz um valor que o investimento, pessoal, vai ficar muito abaixo de tudo isso. Então, eu estou entregando muito conteúdo específico para quem quer passar nas particulares de medicina. Se você não quer fazer USP, quer fazer Enem, quer fazer uma outra que não seja uma particular de medicina, aqui, e essa estrutura não é para você. Tudo que eu falei vai servir, obviamente, mas
o método à prova, o método João do Urbano à prova, é voltado para a gente trabalhar em questões, trabalhar em estratégias, e até nas questões, nas respostas dissertativas, nem falei sobre isso, né? Sempre pensando no aluno que quer fazer medicina e vai fazer um vestibular que exige muita biologia, muita química, então exige características específicas, tá? O valor cheio, 4.497, é o valor do curso para o acompanhamento anual. Mas esses 50 primeiros que adquirirem agora para essa nossa nova turma, o valor à vista, 3.897. Esse valor pode ser parcelado com cartão, tudo na plataforma, eu vou explicar direitinho, mas para os 50 primeiros alunos, esse valor de 4.497 para 3.897, gente, são duas aulas que eu daria por mês, 2 horas de aula que eu daria no mês, dá esse valor. E eu estou entregando no final do ano inteiro mais de 120 horas, fora assistência, para que vocês tirem dúvidas, para que vocês mandem dúvidas, para que vocês descarreguem e falem, professor, estou perdido, preciso de uma orientação, quero... Estou perdido, não sei o que fazer, estou achando que não estou evoluindo, e eu quero estar próximo sempre dos alunos, para que vocês consigam o objetivo de vocês no final ou no meio do ano. Esse é o meu objetivo, tá? Ajudá-los nessa caminhada para vocês atingirem o objetivo de passar no vestibular de medicina. E aí, pessoal, eu vou abrir agora para aqueles 50 primeiros esse valor, tá? Eu vou abrir agora, vou mandar no link aqui do chat e depois mando também nos nossos grupos, ou no grupo, né, do WhatsApp, o link para vocês adquirirem, tá? Já vou mandar aqui e vou mandar também lá no grupo. Mas ainda tem coisa boa também. Tá bom, João, gostei. Ou não gostei, não faz o meu perfil, ótimo. Mas gostei. Mas e se eu perceber, né, que não é para mim? Se eu entrar no curso e ver que não está me ajudando, que não é para mim. Se eu perceber que não faz sentido para mim, não tem problema nenhum. Nós temos legalmente uma garantia legal. Então, qualquer coisa que você compre pela internet, você pode devolver em 7 dias. Qualquer coisa, tá? Ontem, quando foi? Antes de ontem eu falei, uma vez eu comprei um celular, um Galaxy qualquer S, qualquer coisa lá, e não gostei. Não gostei no primeiro dia, no segundo não gostei, nunca tinha tido Samsung, faz uns quase 10 anos isso. E aí falei, quer saber de uma coisa? Quando deu o 6º dia, fechei e devolvi. Ninguém me questionou, devolvi, usei uma semana o celular, um smartwatch também uma vez comprei, usei uma tarde, mas já vi que não tinha gostado, devolvi. Então essa é uma garantia legal, todos vocês têm. Aqui no nosso curso também temos, né? Ele está hospedado numa plataforma que é a maior do mundo, que é a Hotmart, né? Acho que é a maior do mundo, acho que ela é o dobro da maior plataforma americana, né? A Hotmart é muito grande aqui no Brasil, e o curso está hospedado lá, apesar do contato muito a gente fazer via WhatsApp, via outras, principalmente WhatsApp e as aulas via Meet, né? Mas todas as aulas gravadas, então tudo que é dado é gravado, está lá. Legalmente, tem 7 dias para se desfazer. Como eu quero que o aluno sinta segurança, veja que eu posso ajudar e continue comigo, caso o aluno veja que não é para ele mesmo, tem 21 dias para testar. A gente já tem muito material lá. Você pode passar 21 dias testando o conteúdo, vendo. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem, você vai gostar. Isso eu não tenho problema. E por não ter problema nenhum, eu dou 21 dias. Então, é uma garantia incondicional. Então, você vai, testa, assiste às aulas, participa, evolui com a gente, aprende muita coisa. E se, por acaso, falar, não, realmente, você tem 21 dias, não precisa nem falar comigo, é direto na plataforma, para pedir o seu dinheiro de volta, né, o seu investimento de volta, falar, não, o João, até gostei dele, mas acho que eu quero seguir outro caminho. Tudo bem? É por isso que eu
tendo confiança e sabendo que vou ajudar, vocês podem adotar essa estratégia que, sinceramente, nunca tive esse tipo de problema. Nem problema, esse tipo de questão, tá? Para mostrar ainda mais, eu tenho uma outra garantia, que eu confio no que eu estou oferecendo para vocês, uma outra garantia que eu chamo de garantia condicional. Então, aquela garantia de você desistir é incondicional. Isso os 7 dias é legal e incondicionalmente eu ofereço 21 dias. Mas ainda tem um porém. Eu sei que você vai, se você ficar comigo, assistir minhas aulas, entender a estrutura e obedecer minimamente o que eu falo, eu sei que você vai evoluir e eu sei que você vai passar. Então, se você tem uma condição, qual que é a condição? Se você assistir às aulas gravadas, disponibilizadas, e participar de pelo menos 80% das aulas ao vivo, comigo aqui, me mandando dúvida, perguntando o que quiser do assunto, participar dos plantões de dúvida, para eu ajudar, que você melhore. Então eu quero, pô, professor, tá muito difícil isso daqui para mim. Fica aqui comigo, assiste a aula, assiste ao vivo, levanta a mão aqui, vou tirar sua dúvida. Ah, tenho vergonha, manda no WhatsApp 2 dias antes. João, minha dúvida é esse assunto. Esses dias eu tinha um aluno com dúvida em citologia. Ó, não é um assunto que costuma cair, mas para esse vestibular cai. Então vamos fazer o seguinte, vou gravar uma aula para você sobre citologia. É lógico que eu gravei para ele, mas foi para a plataforma toda, foi para todo mundo, tá? Então, se o aluno fizer isso, me mandar dúvidas para que eu auxilie a evoluir, e eu quero que você evolua, realizar os simulados ou as provas anteriores para a gente acompanhar essa evolução, e se mesmo assim você não melhorar muito o desempenho nos simulados que realizar, você também em 2 meses pode desistir. Vou deixar claro, se você fizer o que eu estou propondo aqui e perceber que em 2 meses não evoluiu, eu te dou o dinheiro de volta. Porque não tem como, gente. Não tem como, com essa estratégia, você não melhorar muito o desempenho. E aí a gente vai medindo. A gente pega qual é o desempenho da primeira prova, o simulado, e aí eu vou escolhendo e vou fornecendo para o aluno. E aí vai melhorando, e aí vai melhorando, e aí vai melhorando. Nunca fica, se fizer o que eu falo, nunca fica no mesmo percentual. E no final do ano, o que você quer? Ter um percentual de quem passa. É isso que a gente quer. A gente fala, a concorrência são os outros concorrentes, mas o padrão é os outros concorrentes terem um percentual X. Se você atinge esse percentual X, você está lá, também vai passar. Tudo bem? Então, essa é a garantia com a condição que você vai fazer o que eu estou propondo, né, sugerindo. Na verdade, propondo. Então, eu estou propondo que se você seguir essa estrutura, vai dar certo. A gente não quer que dê certo? Então, se você seguir essa estrutura, vai dar certo. Se você seguir essa estrutura e não tiver dando certo para você, e fala, João, prefiro outro caminho. Tchau. Fico feliz de poder te ajudar, fico triste de não ter te ajudado, mas isso também nunca aconteceu. Tudo bem, pessoal? Então, essas duas garantias é que eu tenho total confiança na minha estrutura e no meu método, tenho total confiança que eu posso pegá-los pela mão e levar a sua aprovação em medicina. Se tiver alguma dúvida, né, tá no chat, eu vou deixar aberto e aqui eu não respondi nada por enquanto, mas vou respondendo as dúvidas. Porque aí a gente tem, enquanto depois a gente vai conversando sobre as dúvidas, a gente tem 3 caminhos para você, né? Você tem 3 caminhos. Achar que não é para você, então essa estrutura que eu ajudo os alunos a passarem em medicina, eu facilito muito o seu caminho para você passar na particular de medicina. Tentar estudar sozinho, então siga tudo o que eu falei esses dias. Tudo que eu falei esses dias, se você seguir, vai dar certo. O problema é que o aluno tende a não seguir, porque colégio e cursinho vai empurrar para um outro caminho. Ou ficar comigo aqui e a gente vai juntos até a aprovação em medicina no método em que eu posso ajudá-los com aula semanal, aula ao vivo, plantão de dúvida personalizado, WhatsApp, desabafar, estratégia de prova, que a gente vai falar como fazer, como se comportar para a prova, entre diversas coisas específicas para o vestibular que você quer. Então, se você quer, o link está já postado. Esse é o link, mas aqui não
eu consigo clicar aqui, vocês não vão conseguir clicar aí, né? Coloquei o link ali nos comentários, vou colocar o link lá no grupo do WhatsApp, se inscreva, será muito bem-vindo, entre em contato comigo, e aí a gente vai ficar o ano inteiro aí conversando, eu te ajudando a passar na particular, qualquer uma delas de medicina do Brasil, e aí, quando você escolher sua especialidade, me avisa que eu tô precisando, né? Tô ficando velho, esses dias precisei de médico, fui ao hospital, tenho criança pequena, preciso de médico, e aí sempre eu cobro aí um aluno ou outro, dando dicas que eu vou precisar de um geriatra, queria também um cardiologista, e aí só fico aguardando qual vai ser a especialidade que você vai fazer para eu procurar como profissional daqui 6 anos, 7, 8 anos, e aí vai variar, né? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, a gente vai conversando aqui. O link está aí, e qualquer dúvida sobre o link, né? É só entrar lá na plataforma tem tudo escrito, colocar nome, endereço, tudo como um guiazinho ali. O pagamento pode ser feito via Pix, à vista ou parcelado, mais de um cartão. E tem várias, pode parcelar esse valor, né? Acho que até em 10, acho não, até em 10 vezes. Tem várias formas em que pode ser feito. E a partir daí, vocês vão receber um e-mail, entrar na plataforma, entrar no grupo de alunos pelo WhatsApp, e nesse grupo de alunos a gente vai conversando sempre e eu vou passando as informações de cada aula e material para vocês. Tudo bem, pessoal? Quem ficou até agora, eu também vou disponibilizar aqui no chat um link para o Google Drive, tá? Um link, mesmo que você não queira fazer parte do curso, tá? Veja que seu caminho, você vai seguir outros caminhos. Esse link para um material exclusivo de vários vestibulares, né? De medicina particulares, com várias listas de exercício feitas por mim, com vários conteúdos teóricos, né? Que estou finalizando compilar tudo isso e organizar tudo isso numa apostila, num livro, tá? De biologia e de química, tá? Específico para particulares de medicina, tá? Então, quem ficou até agora, como eu tinha falado lá no começo, tá aí o link, que já tem muito conteúdo. Obviamente que todos os alunos têm acesso a isso e a muito mais. E para vocês, além nessas 3 aulas, além de todo o conteúdo que eu tenho certeza que ajudou, e se você começar a seguir, vai dar tudo certo. Depois, lá no final do ano, se você não for meu aluno, me conte, eu vou ficar muito feliz. Ainda tá esse link com muito material para você estudar. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui por hoje. Me sigam nas redes sociais, principalmente Instagram, mas o TikTok, o YouTube também, mas o Instagram, a comunicação é bem intensa, que eu tenho muitas dicas, passo muitas informações, dicas, né, aulas, gravações, muito conteúdo para quem quer as particulares de medicina. Então, me siga por lá também, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar, além de tudo isso, sempre com informações extremamente importantes que muitas vezes os alunos não pensam, tá bom? Até a próxima e até ali, fico esperando todos vocês se inscreverem e entrarem em contato direto comigo para a gente dar andamento e guiá-los até a aprovação em medicina. Tchau!